Fala pessoal, sou o professor Cefas de Física, professor do Colégio Equação Certa. Estou aqui para resolver com você mais uma questão do nosso simulado. Vamos resolver a questão 102, uma questão que versa sobre o tema dilatação térmica. Atenção à leitura. O termômetro bimetálico é um sistema feito por duas lâminas de metais diferentes, unidas entre si e enroladas em formas de espiral ou hélice. Uma das extremidades da lâmina bimetálica é fixa e a outra gira proporcionalmente à variação da temperatura registrada, mostrando números térmicos de modo preciso. O termômetro bimetálico é uma ferramenta muito aplicada em grandes recipientes com água quente, fornos e caldeiras industriais, sistemas de calor, aquecedores à base de luz solar e espaços com transferências de temperatura, tá bom? Então a gente tem aqui o esquema, a figura, uma lâmina bimetálica que representa, no caso, o funcionamento do termômetro. O princípio de funcionamento desse termômetro deve-se ao fato de que os metais que constituem a lâmina possuem diferentes o quê? Pessoal, esse caso é um exemplo bem conhecido do que a gente conhece, né, professor, como lâmina, o que é? Lâmina bimetálica, certo? Lâmina bimetálica. O que acontece? Uma lâmina bimetálica é uma lâmina formada por dois metais diferentes, onde esses metais eles estão grudados entre si, certo? O que acontece é que, por esses materiais terem diferentes coeficientes de dilatação térmica, eles vão dilatar de maneira diferente. Só que, pelo fato de eles estarem grudados entre si, né, eles não estão livres para dilatar, certo? Então, nesse caso, vai haver um encurvamento da lâmina. Como assim? Veja aqui o exemplo que eu coloquei para você. Considere que eu tenho aqui a barra desse metal A, certo? E aqui colada nele, né, tem que estar grudada, né, professor? É como se as duas estivessem realmente soldadas entre si, né? Elas não têm como deslizar entre si. Então, elas estão grudadas e estão a 25 graus Celsius. Veja que eu coloquei a condição que o coeficiente de dilatação da barra A é maior que o da barra B. Isso significa o quê? Que quem tem maior coeficiente de dilatação tem maior facilidade em mudar as suas dimensões. Então, por exemplo, se eu, pessoal, levar esse sistema de 25 até 50, as barras vão aumentar ou diminuir de tamanho? Elas vão aumentar de tamanho. Mas quem é que aumenta mais? A barra A, como ela tem maior coeficiente, ela vai aumentar mais. Então, ela fica maior, não é? Como ela fica maior, a barra B, no caso, como ela não quer aumentar do mesmo tanto da barra A, vai acabar tendo um encurvamento. E a regra é, quem tem maior comprimento no final fica do lado de fora da curva. Então, ó, nesse caso, professor, a lâmina vai se encurvar aqui para baixo, ó, certo? E a barra A, como ela vai ter maior comprimento no final, ela fica do lado de fora. Então, a lâmina acaba encurvando. No caso, se a gente diminuir a temperatura do sistema, aí vai acontecer o contrário, né? Porque se a gente diminuir a temperatura, a barra A vai diminuir mais, porque ela tem maior coeficiente de dilatação. Então, se a barra A diminui mais, é porque a barra B vai ficar maior no final. Então, a regra é, quem fica maior no final fica do lado de fora da curvatura. Então, a barra B, nesse caso, ó, é que vai ficar do lado de fora da curvatura, beleza? Então, a barra B vai ficar do lado de fora da curvatura. Esse processo é o que justifica, né, logicamente, o uso desse termômetro, né? Porque quando a gente tiver um aquecimento, essa lâmina vai encurvar e vai fazer com que o ponteiro gire, marcando a temperatura correta. Então, nesse caso, o princípio de funcionamento desse termômetro consiste no fato de os metais que constituem a lâmina possuírem diferentes coeficientes de dilatação térmica. Gabarito letra D, pessoal. Grande abraço e até a próxima.